O retorno de Andrew Garfield em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa deixou muitos fãs malucos, na boa. Quando eu vi ele no cinema, eu quase pulei da cadeira. E com o retorno espetacular dele, me desculpa pela referência, muitos fãs sonham com a possibilidade de ver uma continuação da história do Homem-Aranha do Andrew, apresentando em um espetacular Homem-Aranha 3. E por causa dessa vontade de ver um terceiro filme do Homem-Aranha do Andrew, muitos têm feito até campanhas para que a Sony possa produzir e lançar um terceiro filme, apenas para que a trilogia dele seja concluída e traga um desfecho para a história desse Homem-Aranha que ainda não foi finalizada. Que, como a gente já sabe, que depois da morte da Gwen, ele nunca mais foi o mesmo amigão da vizinhança de antes. Ele se tornou amargo e uma pessoa violenta. E isso deixa a gente muito curioso para saber o que aconteceu com ele, o que aconteceu no universo dele depois da morte da Gwen. A gente já teve algumas pistas de Homem-Aranha Sem Voltar Pra Casa, mas você já pensou em como seria o espetacular Homem-Aranha 3? E qual é a história que esse filme iria seguir? Será que ele ia contar uma história muito mais sombria do Homem-Aranha? É isso que nós vamos ver hoje. Nesse vídeo de hoje a gente vai ver todos os planos que tinham para o espetacular Homem-Aranha 3 e todos os planos que a Sony tinha para esse Homem-Aranha. O que eles queriam fazer com ele? Qual eram as ideias? Qual eram os planos que foram cancelados? Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. E pessoal, depois do espetacular Homem-Aranha 2, eles tinham planos para trazer o espetacular Homem-Aranha 3. Eles também queriam fazer filmes solos dos vilões, né? Eles tinham planos para criar o seu próprio universo cinematográfico focado nos vilões do Homem-Aranha, que é exatamente o que a Sony está fazendo hoje em dia. Que já fizeram o filme do Venom, que foi um grande sucesso. Teve Venom 2, Tempo de Carnificina também, que foi um sucesso bom também. E em breve o filme do Kraven. E nos planos originais da Sony, o espetacular Homem-Aranha 3 iria lançar no ano de 2018. E acompanharemos o desdobramento da trama de O Espetacular Homem-Aranha 2. No filme teremos o Peter lidando com a morte da Gwen Stacy, que seria um ponto principal da trama do filme. O Peter Parker ainda não havia superado a morte da Gwen, que foi exatamente o que foi falado pra gente em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que ele ainda não tinha superado a morte da Gwen. Em algum momento ele parou de segurar a força, ele ficou amargo, virou uma pessoa mais violenta. Então veremos um Homem-Aranha muito mais sombrio e triste, que não tinha conseguido superar a perda da sua namorada e descontaria ainda mais a sua raiva nos vilões. É isso que esse filme ia contar pra gente. Então talvez ele possa, sei lá, ter matado algum bandido, porque em uma cena deletada de O Espetacular Homem-Aranha 2, depois da morte da Gwen, o Peter ficaria com muita raiva e jogaria o Harry da mesma altura que ele jogou a Gwen. E essa cena acabou sendo descartada porque ela era muito violenta e muito mais sombria, um lado que a gente não conhece, né, que a gente não conhecia do Homem-Aranha. E é basicamente esse lado mais sombrio do Peter que mostraria o espetacular Homem-Aranha 3. Eles iriam desenvolver, explorar esse lado do Homem-Aranha. E se a gente parar pra pensar, na verdade, esse Peter sempre foi um pouco mais violento, porque lembram lá no início, em O Espetacular Homem-Aranha 1, que o Peter tava sentindo culpa pela morte do Tio Ben e que ele ia pras ruas só pra isso, pra achar o assassino do Tio Ben. Era o único objetivo dele. No início, o único objetivo dele era só isso, achar o assassino do Tio Ben. Ele não queria salvar as pessoas, sabe? Ele só queria a vingança. E a gente viu que ele era bem violento com os bandidos, né? A gente via ele bem agressivo, jogando os bandidos do prédio. Era uma loucura. Ele sentiu sim um peso pela morte do Tio Ben, mas a morte da Gwen foi muito mais pesada pra ele, sabe? Porque ele não conseguiu salvar ela. Então ele se absorveu aquilo e sentiu muita culpa. Então imagina só como ele deve ter ficado depois da morte dela. Ele teria ficado muito mais agressivo mesmo e provavelmente mataria os vilões. Eles não exploraram um Homem-Aranha que nunca foi visto no cinema, né? Uma versão mais sombria em seu momento de maior fragilidade, que precisa aprender a ser um herói de novo. Era isso que a gente veria no filme. E nesse filme teríamos a chegada do simbionte Venom também, mas a gente não sabe se o
personagem estaria como vilão principal do filme, ou não. A gente provavelmente iria ver o Peter Parker se unindo ao simbionte e se tornando ainda mais violento com seus inimigos, né? Ele com a roupa preta. E isso é muito interessante, porque daí ele teria lutado com um alien, se bem que eu acho que não seria um alienígena, não, já que a Gosma Preta aparece rapidamente uma cena deletada de Espetacular Homem-Aranha 2, que parece ser uma criação da Oscorp, né? O simbionte ser uma criação da Oscorp, como no universo Ultimate, e não um alienígena mesmo. Eu esqueci que todos os vilões desse Homem-Aranha vêm da Oscorp, então não é uma surpresa. Mas provavelmente o Venom não estaria no filme, ele só estaria com a roupa preta mesmo. Eles tinham várias ideias para os vilões do filme que ficavam sendo alteradas o tempo todo, várias vezes. Eles queriam que o Kraven, o Caçador, fosse o vilão principal do filme. Estavam querendo muito investir na ideia de um filme do Sexteto Sinistro, composto apenas por vilões do Amigão da Vizinhança. O Espetacular Homem-Aranha 3 serviria de abertura para o filme dos vilões. Começaria em um Espetacular Homem-Aranha 3 e continuaria em um filme do Sexteto Sinistro. O Espetacular Homem-Aranha 3 seria a parte 1 e o Sexteto Sinistro parte 2, entendeu? Além disso, o resto do Sexteto Sinistro ainda contaria com o Dr. Octopus, o Abutre, o Rhino, o Rei Duende, que seria o próprio Norman Osborn, que retornaria à vida de alguma forma, né? Que foi mostrado uma cena deletada, né? De Espetacular Homem-Aranha, as garras do Dr. Octopus, as asas do Abutre. Então eles queriam fazer isso. Além deles terem guardado a cabeça do Norman Osborn, né? No lugar. Eu lembro que isso realmente apareceu no Espetacular Homem-Aranha 2 em uma cena deletada, então seria bem igual ao universo Ultimate mesmo. Eles trariam o Norman Osborn de volta à vida, que seria aquele Duende Verde monstro mesmo, um Duende monstro mesmo. E além deles, havia uma sexta figura que nunca foi revelada, que apareceu nos 2 filmes de Espetacular Homem-Aranha, que era aquele cara de chapéu e tal, chamado de O Cavaleiro, que até hoje ninguém sabe direito quem ele é, né? Ele que seria o responsável por criar o Sexteto Sinistro. E após a morte de Gwen Stacy, Peter Parker se fecharia em uma bolha. Ele estaria completamente desestruturado, perdido no mundo e totalmente sem esperança. E aos poucos ele teria que aprender a ser um herói de novo. Ele teria que contar com novos amigos e até um possível interesse amoroso no futuro, quem sabe? E é óbvio que eu tô falando da Mary Jane Watson, que iria aparecer em um Espetacular Homem-Aranha 2. Mas teve as suas cenas cortadas, porque eles não queriam colocar o próximo interesse amoroso do Peter no mesmo filme que a Gwen morre, tá bom? Eles não queriam formar isso aí, entendeu? Ela ia aparecer em um Espetacular Homem-Aranha 3, ela seria uma vizinha do Peter, que aos poucos eles se tornariam mais próximos e se tornariam amigos. Além dela, teríamos também o Ed Brock no filme como um amigo do Peter, que provavelmente eles se tornariam um Venom no filme do Sexteto Sinistro. E também teremos o retorno de Felicity Jones no papel de Felicia Hardy, que apareceu no segundo filme só como Felicia. Ela provavelmente iria se tornar a Gata Negra nesse filme, né? Várias outras ideias passaram pela Sony, mas acabaram sendo descartadas, como a ideia do Cletus Cassidy aparecer no filme, né, que futuramente, obviamente, provavelmente no 4º ou 5º filme ele seria o Carnificina. Eles também tinham a ideia do Peter descobrir a fórmula para trazer as pessoas de volta à vida. Eles iriam trazer vários personagens antigos que morreram de volta à vida. O Peter ia trazer todo mundo que ele perdeu de volta à vida, cara, uma ideia meio louca. Como o próprio Capitão Stacy também. Eles queriam trazer o Capitão Stacy de volta à vida, que ele teria um papel mais importante nesse filme. E também eles queriam que a própria Gwen Stacy voltasse à vida. Mas é sério, o Mark Webb queria trazer a Gwen de volta de qualquer maneira. E tinha uma ideia da Gwen voltar como Carnificina também, que é uma ideia muito louca. Ainda bem que foi descartada essa ideia. Acho que eu não ia gostar de ver isso no filme, porque daí eles iriam quebrar toda a trama do filme. Porque a ideia do filme era o Peter Parker, num momento difícil, tentando superar a morte da Gwen. Então, cara, se a Gwen voltasse, a vida iria quebrar toda a trama. Eu não ia gostar de ver isso, tá ligado? Porque eu queria ver o Peter do Andrew mesmo aprendendo a ser um herói de novo e superando a morte da Gwen, dele conseguindo seguir em frente. Então, ainda bem que eles não fizeram isso, porque eu não gosto dessa ideia. Mas eu quero sim um Espetacular Homem-Aranha 3. Sei lá, um dos meus maiores sonhos é ver o Espetacular Homem-Aranha 3. Eu quero ver o que aconteceu no universo do Andrew, o que ele fez todos esses anos. Porque pelo que a gente viu em Homem-Aranha Se Volta Pra Casa, ele
não tem mais tempo para a vida de Peter Parker. Ele se isolou e ficou focando o tempo inteiro dele só como Homem-Aranha, né? Então será que todos esses 7 anos ele ficou sem ninguém, sem uma namorada nova, sem seguir em frente só como o Homem-Aranha? Mas bom, pessoal, comentem o que você acha dessas ideias que foram descartadas para o filme. Você gostaria de ver alguma dessas ideias acontecendo no cinema? Você gostaria que esse fosse o espetacular Homem-Aranha 3? Ou você queria que fosse, sei lá, uma história diferente dessa que eles pretendiam fazer? Comenta aí que vai ser interessante a gente falar sobre isso, a gente discutir isso, eu quero muito falar sobre. Mas bom, pessoal, esse foi o vídeo, muito obrigado por assistir. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo do canal, valeu, falou e fui!